fazer a caixa de maçãs, precisamos de caixa de MDF, stencil de maçã, pincel broxinha, pincel macio tamanho médio, pincel filete, pote com água, tinta PVA nas cores mineral, branco, verde, marrom escuro, marrom médio, amarelo, vermelho e uma esponja de cozinha. Voltamos com mais Armarinho da Arte, esse é o nosso segundo bloco do programa. Hoje temos pintura e eu falava para vocês no primeiro bloco que é apaixonante, porque a gente foi pesquisando, foi aprendendo, foi fazendo aula até chegar, lógico, e ainda falta muito, para poder continuar crescendo, né, nessa arte da pintura. Hoje em dia o stencil já ganhou vida realmente e essa é a nossa proposta de hoje, dar vida a essa maçã que você vê, como a gente brincou um pouquinho com as sombras, com a luz e deixa um aspecto bem bonito. Você pode fazer não somente em caixas de madeira como essa que eu trouxe, pode fazer em bandeja, pode fazer em muitas outras, até em móveis, né, que hoje em dia você vê muito também, móveis um pouco mais sustentáveis, algum armário velho que a vovó tinha lá e a gente vai colocando um pouco de cor e fica muito bonito. Então, dessa forma, a gente quer te ensinar como pintar a nossa caixa de maçãs. No primeiro bloco eu já pintei de mineral e sujei um pouquinho aqui nas laterais, tá? Como que uma caixa mais, um pouco mais rústica, né? Tirar essa cara tão de bonitinha, assim, impecável, porque é um material que transporta frutas, né? Eu acho que é assim mesmo. Então, já sujei um pouco com a tinta marrom e com a esponja de cozinha. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pintar com o nosso stencil, tá? Aí, eu preciso primeiro fazer a parte da sombra do stencil. Então, eu tenho que posicionar de uma forma tal que consiga mostrar para vocês, tá? Onde que vai, então, a nossa sombra. Para isso, a gente vai usar um pincel broxinha, vou usar um dos maiorzinhos aqui que eu tenho. Tá? Vou pegar esse papel que serve muito na hora de tirar o excesso do pincel e já vou passar na sombra marrom, perdão, na tinta marrom. Aí a gente tira o excesso e vamos colocar. Vou ver se eu consigo fazer desse lado aqui para vocês poderem enxergar direitinho. Aqui, tá? Vou deixar ela meio chanfradinha assim para que entre as folhinhas e entre a maçãzinha também, tá bom? Então, eu faço ela todinha, tá, gente? Desde as folhas até o corpo da maçã. Fiz toda a parte da sombra, tá certo? Aí, eu preciso secar um pouquinho só, se bem que você vê que ele vai secando rapidinho. Mas só para garantir, porque eu estou trabalhando meio no ar, só para poder mostrar para vocês, e queria que não saísse do lugar, tá? Agora eu vou pegar um outro pincel, depois eu lavo aquele lá, porque eu preciso passar branco para cobrir. Então, o que eu faço? Para que a sombra permaneça, eu coloco exatamente no mesmo, tá? Na mesma posição que ele estava. E aí eu mexo um pouquinho para a direita e para cima, tá? Aí a gente vai com o pincel no branco, tira o excesso também. E eu vou começar aqui embaixo. Deixa eu ver. Na parte da maçã, ele vai misturando um pouco às vezes, né?
Não vai ficar exatamente branco da primeira vez assim que você passa, mas aí depois a gente passa de novo, não tem problema. Tá? Passei aqui, vou dar só uns toquezinhos aqui, que o cabinho mais fininho. E na parte da folhinha também. Aqui eu não posso sair do lugar. Por que eu passo branco? Porque agora a gente vai começar a misturar as cores. E como eu passei marrom só para fazer a sombra, às vezes bem vale a pena para poder ter uma cor neutra embaixo. Começar a pintar, tá? Então, aqui eu já consigo passar mais branco, para deixar ele totalmente branquinho. Lembrando que eu estou respeitando a parte da sombra. Vou tirar aqui só para vocês conseguirem perceber a diferença. Você está vendo aqui, vou mostrar nessa outra câmera aqui, para você ver a sombra, tá? E ver aí a folhinha. O branco, não me preocupo com que ele ficou meio bagunçado assim, porque eu já logo vou pintar em cima, certo? Então aí a gente já consegue começar a passar as cores e começar a dar vida à nossa maçã. Eu vou pegar uma madeira aqui para ver se eu consigo segurar um pouco melhor, para não fazer tanta força com a mão e poder mostrar mesmo assim nessa câmera para vocês. Senão, como essa mesa está um pouquinho mais alta. Gente, eu vou começar primeiro a passar amarelo. E aí você vai pensar, como assim? Porque a maçã, vocês viram que na parte de cima, né, quando não está completamente madura, tem alguma partezinha mais amarelada. Então aí a gente vai passar primeiro o amarelo para depois começar a mexer um pouco com o vermelho. Vou pegar o mesmo pincel que eu tinha pego para pintar com branco, tá? E eu vou tirar o excesso. Agora preciso colocar o stencil na exata posição que eu tinha colocado o branco. Não vou pintar as folhas, vou pintar só a parte da fruta, certo? Então começo amarelo nele. Tá bom? Você viu que passamos amarelo nela toda, né? Aí eu vou começar a trabalhar um pouco agora com o vermelho, um vermelho que seja bem intenso, pode ser um vermelho vivo, vermelho tomate, né? E eu vou começar a pintar aqui primeiro nos cantinhos. Vou fazer como se fosse primeiramente o formato de um coração, tá? E aí, gente, eu vou começar a dar umas penteadas aqui na minha maçã. Para poder ganhar o aspecto em si da nossa maçãzinha. Vou pegar mais vermelho. Posso até pegar uma cor mais escura de vermelho se você tiver melhor. E preciso começar a misturar com o marrom. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, eu vou com esse mesmo pincel só fazer uma mistura aí, olha, para dar sombra, tá? Nos cantos. Preciso agora ir para o verde, porque já estamos com
pouco tempo até, né? Depois a gente continua trabalhando na própria maçã. Eu vou para cá, trabalhar com o verde em toda a folhinha. Sempre a gente precisa ter uma referência, que pode ser perfeitamente uma foto de uma maçã ou uma própria maçã. Se você tiver ali em casa, já pega e vai trabalhando nela. E aqui eu vou misturar um pouco com o marrom. Então, esse mesmo pincel que a gente está trabalhando o verde, eu vou dar um pouco de sombra só numa parte da folha, não em toda ela, tá? Nela toda, esse seria. E trabalho assim. Aí eu volto com o pincel e vou até pegar um branquinho aqui, gente, para fazer um pouco de luz na minha maçã. Para fazer uma parte, vou pegar um pincelzinho menor, fazer a parte da onda ali da maçã, peguei um pincel menor. Para fazer um pouco a sombra da nossa maçã. E a sombra não, a parte mais do furinho, né, da maçãzinha. Ali, vou pegar o pincel filete, que esse é bem fininho, vou umedecer um pouquinho o branco, tá? Olhar um pouquinho e vou dar um pouco de luz na minha maçãzinha, certo? Então, depois, você só precisa pegar a letrinha, caso você queira fazer a letrinha, né? E vai passar rapidinho. Na sua caixa de madeira. Essa é a proposta de hoje e tomara que você goste e, lógico, faça ali em casa. Entra no nosso blog para ver mais dicas de pintura também, através da novotempo.com/armarinho da arte. Te encontro no nosso próximo programa. Um grande abraço e fica com Deus!